Alô, bom dia, boa tarde, boa noite, caros alunos do terceiro ano de administração. Vamos continuar com a nossa matéria, Administração da Produção, aula 8, Controle da Produção de Materiais. Qual é o objetivo do controle da produção de materiais? O objetivo é acompanhar a fabricação e compra dos itens planejados com a finalidade de garantir que os prazos estabelecidos sejam cumpridos. A atividade de controle da produção e materiais também recolhe dados importantes como quantidade trabalhada, quantidade de refúgio, quantidade de material que foi utilizado, horas máquinas e horas homens gastos para fazer aquela produção planejada. Caso algum desvio significativo ocorra, o controle da produção e materiais deve adicionar a atividade de PMP, planejamento de materiais para o replanejamento necessário, ou acionar a atividade de programação e sequenciamento da produção para a reprogramação necessária. Simplesmente, se você checou o seu plano de produção e não deu certo, você tem que refazer ele. Isso aí é uma maneira complicada que o autor escreveu para falar uma coisa boba. Caso algum desvio ocorra, você deve refazer o plano de produção. Simples assim. Não precisa de esquentar a cabeça com isso. Vamos passar direto para essa aqui, ó, que é as siglas em inglês, Material Requirements Plans. É o plano para fabricação e compra de componentes utilizados para a feitura dos itens no MPS. Mostra as quantidades necessárias e quando a produção pretende utilizá-las. O controle da atividade de compras e de produção utiliza o MRP para decidir pela compra ou fabricação de itens. A linha de planejamento é pelo menos tão longa quanto os lead times combinados de compra e de fabricação. O que ele quer dizer aqui? Que a linha de planejamento é tão grande como cada etapa do planejamento de compra e fabricação. Não esquenta a cabeça com isso, isso é coisa de sigla em inglês, mas está aqui, nós temos que contar para vocês que existe, porque senão vocês vão lá para uma fábrica trabalhar e aparece um MRP, vocês não vão saber o que é. O MRP é o plano de requisição de material, Material Requirements Plan. Coisa de americano. Cada componente mostrado na conta do material é planejado pelo sistema de MRP. Por conveniência, pressupõe que cada componente se destine a um estoque físico e seja contabilizado. Se os componentes realmente vão ou não para um estoque físico se os componentes realmente vão ou não para um estoque físico e seja contabilizado. Entretanto, é mais importante perceber que o planejamento e o controle tomam lugar para cada componente da conta. Matérias-primas podem passar por várias operações antes de serem processadas e estarem prontas para a montagem. Uma peça, às vezes, ela tem que ser polida, lustrada, antes de ir na montagem, entendeu? Ou pode haver outras operações dentro do processo. Essas operações são planejadas e controladas pelo controle da atividade produtiva e não pelo MRP. O propósito do MRP é determinar quais são os componentes necessários, as quantidades e datas de vencimento, de modo que os itens no MPS sejam concluídos a tempo. Lista de materiais. Bill of Material. Gente, lista de material é lista de material. Essas pessoas gostam de complicar.
Antes de você fabricar algo, você vai fabricar coxinha, você tem que fazer uma lista. Eu vou precisar de frango, de farinha de trigo, de farinha de rosca. Então, antes de fabricar algo, deve-se saber quais são os componentes necessários. São o que você vai precisar para fabricar o que você quer fabricar. Simples assim. Para assar um bolo é necessário uma receita. Para misturar elementos químicos é preciso uma fórmula. A American Production and Inventory Control Society define conta de materiais como uma lista de submontagens, produtos intermediários, peças e matérias-primas que são reunidos para se fazer a montagem principal, mostrando as quantidades de cada um necessário para proceder à montagem. Gente, é a receita do bolo. Simples assim, não precisa complicar com isso. Lista de material é a lista de material que você vai necessário para fazer a atividade que você vai fazer. Simples assim. Utilização da lista de materiais. A lista de material, logicamente, obviamente, é um dos documentos mais importantes e mais utilizados pela empresa, pelo fabricante. Segue algumas principais utilizações. Definição do produto. A conta específica dos componentes necessários para fabricar o produto. Primeiro você vai definir o que eu vou fazer. Vou fazer coxinha ou vou fazer empada? Controle de mudança de engenharia. Os engenheiros de projeto de produto algumas vezes modificam o projeto de um produto com seus componentes. Eu posso mudar a receita da coxinha e a receita da empada. Esse é um controle de mudança da receita, um controle de mudança do projeto. Peças de serviço. Peças de reposição necessárias para consertar um componente. Aqui um erro de tradução aí. Peças de serviço que no decorrer da fabricação a gente pode ter alguma reposição de alguma peça. Suponha que eu faço essa caneta aqui. Essa borrachinha dela não veio boa, então eu não vou jogar a caneta fora, eu só troco a borrachinha. Planejamento, não precisa a gente falar. Recebimento de encomenda também não precisa a gente falar, que receber a encomenda é receber o pedido. A fabricação é o processo de fabricação e o custeio, esse que nós vamos falar. O custo do produto é dividido em material direto, mão de obra direta e custos financeiros. A conta fornece não apenas um método para determinar o custo do material direto, como também uma estrutura para se registrar o custo da mão de obra e o rateio dos custos indiretos. Isso é importante, custeio. Pô, eu vou fabricar a coxinha, eu tenho o custo direto é a farinha de trigo, o frango, a farinha de rosca, a gordura. O custo indireto, a energia, a utilização da máquina, a mão de obra, quantas horas eu usei dos equipamentos para fazer a coxinha. Gente, isso aqui é só um detalhamento de uma coisa muito óbvia. Não esquentem a cabeça com isso. Na hora que você for trabalhar numa produção, o cara vai te falar lá, o chefe, olha, você vai trabalhar aqui, você vai controlar só o material para fabricar coxinha, ou só o material para fabricar empada. E isso já vem mais ou menos pronto. Quando há uma modificação, o pessoal lá da chefia que modifica e manda para você. Olha, mudamos isso aqui, o controle vai mudar. E é tranquilo, tá bom? Pode ficar tranquilo, não esquenta muito a cabeça com isso aí não. Essa matéria é cheia de sigla em inglês, é só para confundir a gente. No fundo, é muito bobo. Um grande abraço.